Você já sentiu que nada na sua vida faz sentido? Que tudo que você planejou desmoronou? Que parece que Deus ficou em silêncio bem na hora que você mais precisava dele? Me diz quantas noites você deitou a cabeça no travesseiro e não encontrou respostas? Quantas vezes você perguntou ao Senhor por quê e só ouviu o eco da sua própria dor? Eu sei porque eu também já estive aí nesse lugar escuro, onde a esperança parece um fio quase invisível, onde tudo que a gente queria era um sinal, uma luz e Deus dizendo: calma, eu estou aqui, mas olha, eu não estou aqui para te dar a frase pronta nem discurso bonito. Eu tô aqui para falar uma verdade crua, real, sem maquiagem. Às vezes a vida dói, às vezes Deus parece silencioso, às vezes a gente acha que tudo tá se perdendo, mas sabe o que ele me ensinou nesse deserto? Que o silêncio dele também é resposta, que a demora dele também é cuidado, que a bagunça que você está vendo pode ser, na verdade, a construção de algo que você ainda não entende. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Você consegue sentir o peso dessas palavras? O que pra gente parece desordem, pra ele é plano perfeito. O que pra gente é atraso, pra ele é preparo. Respira fundo agora. Fecha seus olhos por um segundo e lembra o que Deus começa, ele termina. Não desiste não. Tudo vai se alinhar no tempo certo, do jeito certo, pela mão certa. E se você sente que essa mensagem está falando direto com você, se o seu coração está pulsando mais forte agora, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque Deus tem mais para te revelar. Eu quero caminhar com você nesse processo. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Deus não escreveu a primeira linha da sua história para rasgar as páginas no meio do caminho. Pode parecer confuso hoje, mas amanhã você vai entender. Assim como José não entendeu o fundo do poço até se tornar governador do Egito, assim como Esther não entendeu medo até ser usada para salvar o seu povo, assim como Davi não entendeu as fugas até se assentar no trono, está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sim, todas as coisas, até a dor, até o silêncio, até o que hoje você não compreende, e se hoje tudo parece fora do lugar, é porque Deus ainda está ajustando cada peça. Confia, tudo vai se alinhar. Sabe, o que mais dói é quando a gente olha para a vida dos outros e parece que todo mundo está andando menos a gente. Aí bate aquela sensação amarga no peito de que Deus esqueceu de nós, de que nossos sonhos se perderam no caminho, de que o nosso clamor foi ignorado. Mas ei, olha para mim, escuta bem isso aqui. Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca ignorou a sua oração. Deus nunca desistiu dos planos que Ele mesmo desenhou para a sua história. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você entende o que ele está dizendo? O fim que você espera, Deus já planejou. E mesmo que hoje tudo esteja bagunçado, mesmo que hoje você só veja cacos, Deus já tem um plano perfeito para juntar cada pedaço. Não compara seu processo com o de ninguém, não compara sua caminhada com a dos outros. O que Deus reservou para você é só para você. Sabe aquela semente plantada lá no fundo da terra? Antes de romper e florescer, ela precisa morrer para si mesma, ficar escondida, ser esmagada pelo peso da terra, ficar invisível aos olhos de quem passa. Mas lá no secreto, Deus está trabalhando, Deus está germinando, Deus está preparando a raiz forte para que quando florescer ninguém possa arrancar. Talvez hoje você esteja nessa fase escondida. Talvez hoje você só enxergue o peso da terra sobre você. Mas eu te digo com toda a verdade do meu coração, tudo vai se alinhar. Você não vai ficar aí para sempre. Você não nasceu para viver soterrado pela dor. Você foi chamado para florescer. E eu te faço um convite agora. Se essa palavra está te abraçando, está te levantando, compartilha esse vídeo com alguém que também está precisando ouvir isso. Não guarda essa esperança só para você. Deus é especialista em transformar o escondido em evidência, o esquecido em honrado, o quebrado em testemunho vivo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Você entende o que isso quer dizer? Hoje você pode estar no pó, hoje você pode estar no monturo, mas amanhã Deus vai te colocar entre os príncipes, não pelos seus méritos, não pela sua força, mas pela graça dele, pela promessa dele, pelo amor dele. Então, descansa de entrega de novo essa bagunça nas mãos do Senhor e confia, porque mesmo quando você não vê, Deus está alinhando tudo. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como confiar se tudo dentro de mim está desmoronando? Eu sei.
É difícil confiar quando as lágrimas não param de cair. É difícil confiar quando as portas se fecham uma atrás da outra. É difícil confiar quando tudo que a gente sente é o peso da espera. Mas deixa eu te contar uma coisa. Foi nos dias mais difíceis que Deus mais falou comigo. Foi nas madrugadas de choro que eu senti os braços dele me envolvendo. Às vezes o que a gente chama de silêncio é Deus sussurrando: eu tô te ensinando a depender só de mim. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você ouviu isso? Deus não se afasta na sua dor. Ele se aproxima, ele não vira o rosto diante da sua lágrima. Ele recolhe cada uma delas. O problema é que a gente foi ensinado a acreditar que Deus só está agindo quando tudo está dando certo. Mas a verdade é que muitas vezes ele está agindo no invisível, no lugar que os nossos olhos não conseguem ver, mas o nosso espírito pode sentir. É por isso que hoje, ainda que tudo grite ao contrário, eu tô aqui para te lembrar. Tudo vai se alinhar. Não porque você é forte, não porque você merece, mas porque Deus é fiel. E ele não mente, ele não falha, ele não esquece. Se hoje o seu coração está ferido, se hoje você sente que está carregando mais peso do que consegue suportar, faz o seguinte: coloca tudo nas mãos dele, fala para Deus do jeitinho que você sabe, sem formalidade, sem medo, sem frases bonitas. Fala assim: Pai, está pesado demais para mim, eu não consigo mais carregar, eu entrego tudo nas tuas mãos. E sabe o que vai acontecer? A paz que você não entende invadir o seu peito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode não entender como, você pode não entender quando, mas Deus vai alinhar tudo. Porque quando você entrega de verdade, Deus começa a agir de verdade. E eu quero te pedir agora, se essa mensagem está aquecendo o teu coração, deixa seu like aqui e comenta. Eu confio aqui embaixo. Vamos fazer essa corrente de fé crescer. Vamos espalhar essa esperança para mais corações machucados. Você não está sozinho. Você nunca esteve... No momento em que você pensou que era o seu fim, Deus já estava preparando um novo começo. No instante em que você pensou que não ia aguentar, Deus já estava renovando suas forças. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Guarda isso no seu coração. A sua história ainda não acabou. Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos e no tempo dele tudo, absolutamente tudo, vai se alinhar. Eu sei que esperar dói. Eu sei que confiar às vezes parece impossível. Mas existe algo que você precisa entender hoje. O tempo de Deus nunca é errado, sabe por quê? Porque o tempo dele não é como o nosso. Deus enxerga o que a gente não vê. Ele conhece o final da história antes mesmo da primeira página ser escrita. Está escrito no segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como um anos, e um anos como um dia. O que parece demorado para você, para Deus, é o tempo exato. Às vezes o que ele está construindo é tão grande, tão perfeito, que precisa de um processo profundo, e processo dói. Processo molda, processo quebra o orgulho, destrói ilusões, fortalece a fé. E eu sei, você não queria passar por isso. Você só queria que Deus resolvesse logo, que o milagre chegasse de uma vez. Mas escuta, milagres duradouros são construídos na paciência. Promessas sólidas são geradas na espera. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Davi esperou anos entre a unção e o trono. José esperou no fundo do poço, na prisão, no esquecimento. Mas no final, tudo se alinhou. E com você, não vai ser diferente. Deus está te lapidando agora, porque a bênção que Ele preparou para a sua vida é maior do que você imagina. Não tenta apressar o que Deus está preparando com tanto amor. Não tenta pegar atalhos. Atalhos podem te afastar da promessa. Não se entrega ao desânimo. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Você está ouvindo? Se você não desistir, se você continuar confiando, o tempo da colheita vai chegar. E não vai ser uma colheita pequena, vai ser abundante, vai ser além do que você orou. Porque Deus honra quem permanece firme, mesmo sem entender. E é por isso que hoje eu estou aqui para te lembrar. Tudo vai se alinhar. Vai se alinhar quando você menos esperar. Vai se alinhar de um jeito que você nunca imaginou. E se você crê nisso, escreve aqui nos comentários. Tudo vai se alinhar na minha vida. Vamos espalhar essa fé. Vamos declarar juntos que o melhor de Deus ainda está por vir. Porque está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama a Deus, então se prepara. O que Ele tem para você é maior do que qualquer sonho que já passou pela sua cabeça. Tudo vai se alinhar no tempo dele.
Jeito Dili. Agora respira fundo comigo. Fecha seus olhos por um instante e imagina toda essa dor que hoje parece insuportável, sendo transformada em testemunho. Toda essa lágrima virando sorriso, toda essa espera se tornando conquista. Você consegue ver, você consegue sentir. É isso que Deus está preparando para você. Mas antes de te entregar a vitória, Ele está te ensinando a ser forte. Ele está te ensinando a confiar. Ele está te ensinando a depender só dEle, porque não vai ser por força humana, não vai ser por acaso, vai ser pelo agir sobrenatural de Deus. Está escrito no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus tem para você, ninguém pode roubar, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar. Então, mesmo que hoje você não entenda o processo, mesmo que hoje você só veja a dor, guarda essa promessa no seu coração, tudo vai se alinhar. Cada lágrima, cada oração, cada suspiro do seu coração, Deus recolheu cada sonho, cada plano, cada pedido silencioso. Deus ouviu, e no tempo certo, tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e entender. Foi necessário passar por tudo isso. Foi necessário aprender a confiar. Foi necessário se tornar mais forte. Porque Deus não quer te dar só uma bênção. Ele quer te preparar para carregá-la. Se Ele está demorando, é porque Ele te ama. Se Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Então hoje, pela fé, se levanta daí, ergue tua cabeça, enxuga essas lágrimas e declara junto comigo. Tudo vai se alinhar na minha vida. Eu creio, escreve isso aqui nos comentários. Proclama isso sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus sonhos. E se essa mensagem tocou teu coração, curte, comenta, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso também. Vamos espalhar essa chama de esperança. Vamos reacender corações apagados. Porque está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não vê agora, mas Deus já está agindo. Você não entende agora, mas Deus já está preparando. Confia, tudo vai se alinhar, tudo vai se encaixar, tudo vai florescer. E quando você menos esperar, você vai viver o que hoje só consegue sonhar. Em nome de Jesus. Amém.